the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with them. I don't give a f, I'm cool with it. Playin' peep the fans with them. Yeah, they gon' remember mine. Yeah. You are not it already, he an outlaw getting off when he calls envy. Hit the peanut gallery, they all jelly. Yeah, they gon' remember mine. Yeah, we let them say what they gon' say about us. Quer fazer snatch assim? Então fica nesse vídeo, vem comigo, bora! Então vamos lá, galera, esse vídeo vocês pediram muito. Eu fiz esse vídeo já 3 vezes, mas todo dia que eu ia dormir eu ficava pensando que eu queria falar mais coisa. Vai lá, Koda, eu sei que você tá animado, você quer fazer snatch. Mas esse vídeo aqui vai ser o oficial e eu vou ensinar pra vocês como fazer o snatch perfeito no menor tempo que eu conseguir. Então, bora lá. Vou pegar uma barra. Então, vamos lá, editor, bota o cronômetro na tela e partiu. 3, 2, 1, vamos. Primeira coisa que eu preciso falar com vocês é sobre a saída. A saída pra mim é uma parte muito importante. Às vezes eu sei quando a pessoa vai acertar o snatch, quando ela vai errar só vendo a saída dela. Então, vou te dar aqui alguns pontos para você ter na sua cabeça quando você for fazer snatch, beleza? A saída é muito importante porque ela determina a trajetória da sua barra. Lembre-se que no levantamento a gente sempre quer um movimento vertical. Então a gente quer tirar a barra daqui de baixo para cima com o mínimo possível de oscilação da barra. Então por que a saída é muito importante? Porque ela vai determinar se a minha barra ela vai estar perto do meu corpo ou se ela vai estar distante do meu corpo. Uma parada que eu vejo muito é a galera começando o snatch com o popote altão. O que isso significa? Significa que eu tô aqui e eu vou começar o snatch aqui. Então quando eu tô aqui com o meu popote alto, a tendência da minha barra é ela se afastar do meu corpo. Quando ela se afasta do meu corpo, eu vou ter que dar um jeito de pegar essa barra, de receber essa barra. A forma mais comum é da gente ver a galera fazendo o famoso broad jump snatch, que é aquele assim, ó. Se ela não vai correr uma maratona depois disso. Então o ponto mais importante da nossa saída é a gente deixar o movimento vertical. Como é que a gente vai fazer isso? Gui, me explica. Bora! A sua saída ela tem que ser muito braba, então vamos chamar aqui de saída linda. Pode ser ou saída braba? Saída braba, vamos apelidar a nossa saída de saída braba. O que eu gosto de fazer? Vamos lá. Pés embaixo da barra, aqui. Pés virados levemente para fora. Quadril lá embaixo. Peito de pombo lá em cima. Escápula travada lá atrás, costas seladas. Pode ver que minhas costas estão retinhas aqui. Costas seladas. E eu quero dar verticalidade. Caraca! Eu quero dar verticalidade para minha barra. Então eu vou estar sempre impulsionando meu corpo para cima. Tipo, sempre para cima. Nunca para trás. Dá para entender? Por que isso? Porque eu quero que a minha barra sempre esteja vertical. Eu quero dar altura nela. Fazendo essa saída, você vai usar sua perna e o seu peito para gerar essa potência na barra. Uma coisa muito importante que eu pensei quando eu estava fazendo esse roteiro, fazendo esse vídeo aqui, foi que eu quero gerar uma tensão na barra, que eu consiga levantar a barra só um tiquinho, só de me preparar para o levantamento. Quando eu me preparo para o levantamento, eu fico muito duro, tipo assim, igual uma rocha. Eu me identifico como uma rocha, ok? Então, o que eu faço? Eu tento deixar o meu braço travado, esticadão lá, vamos chegar nessa parte, esticadão, meu core bem ativado, puxo o ar, travo o butico, e essa tensão que eu já estou fazendo, deixando meu corpo duro, ela já tem que ser capaz de, tipo, dar uma levantadinha na barra. Você não precisa fazer isso, não precisa levantar a barra, mas você tem que sentir a sensação que você tá tão, tipo assim, conectado, que isso levantaria um pouco a barra. Então, para finalizar a saída braba é o seguinte. Vamos recapitular aí a primeira dica e o que você tem que ter na sua cabeça. Pés embaixo da barra, pezinho para fora, joelho para fora, sentou lá,
peito estufado, peito de pombo, olha pra frente, braço relaxado e travado, escápula lá encaixada, costas seladas, e eu vou começar o movimento com a perna, beleza? A partir daqui, a gente chega na nossa dica, nossa segunda dica e a mais importante de todas, que é a puxada. Acontecem duas coisas, ou as pessoas puxam antes, ou as pessoas simplesmente não puxam. Eu era a pessoa que não puxava, então eu era muito rápido para entrar debaixo da barra, ainda sou, mas chegou um tempo que o peso ficou muito pesado e eu já não tinha velocidade para entrar embaixo da barra. E aí meu coach falou, você precisa começar a puxar a barra. Então minha pegada era um pouco mais aberta, eu falei, tá, beleza, vou fechar um pouquinho para eu ter um pouco mais de consciência de que eu teria que puxar essa barra e também para eu ter amplitude para puxar essa barra aqui, tá ligado? Então eu deixei a minha pegada mais curtinha e comecei a esperar o tempo certo da minha puxada. Quando é que a puxada começa, Gui? Quando eu alcanço a minha tripla extensão. O que é a tripla extensão? Tornozelo esticado, joelho esticado, quadril esticado. A partir daqui é o momento onde eu começo a puxar a barra. Por quê? Se eu começar a puxar a barra antes, quando eu chegar aqui, o que tem pra puxar mais? Não tem como puxar mais do que já tá puxado, entendeu? Então eu já matei a potência do meu quadril, que era pra estar ajudando essa barra a levantar, e acabou toda a potência que eu tinha pra fazer o snatch maneiro. Então o que eu fiz pra melhorar minha puxada foi isso, fechar um pouco a minha pegada e também comecei a usar strap, onde eu não precisaria mais me preocupar com segurar a barra. Então o strap ajuda eu relaxar mais o meu braço, relaxar minha pegada e só focar na puxada. Como é que eu faço isso? Fiz o meu snatch lá, cheguei na minha posição, tô na tripla extensão e aqui sim eu começo a puxar. Puxa a barra como se você quisesse puxar a barra mesmo, tá ligado? Tipo, puxar pra cima. A primeira vez que eu fiz isso, quando o Dudu me deu essa dica, a barra subiu muito mais fácil. Eu falei, olha, funciona. Então, eu comecei a puxar e a barra ficou muito mais leve. Como é que vai ser a puxada? Puxada pra cima, não pra trás. Porque se a gente puxar a barra pra trás, eu já vou fazer esse movimento aqui, ó. Vamos dar esse pulinho pra trás. Não que seja errado, tipo, eu às vezes faço isso, alguns dos melhores levantadores do mundo fazem isso, ou não, mas não que seja errado, mas tipo assim, a gente quer um movimento vertical, bonito. Então, se vocês olharem o snatch do Tato, ele faz isso muito bem. Ele puxa a barra sempre, bum, vertical. E eu até aprendi isso com ele, tipo assim, vendo ele fazer, eu comecei, então, tipo, é assim que você puxa verticalmente. Eu gosto muito do snatch dele. Ele com certeza vai puxar essa parte. Mas é verdade. Ele tem um dos snatches mais bonitos do Brasil. Já sou forte pra cacete. Talvez o segundo mais bonito. O meu é o primeiro. Voltando aqui, me desconcentrei. A puxada vai ser pra cima, porque eu quero, ó, entrar embaixo dela. Deixar ela vertical. Dá pra entender? Uma coisa que acontece muito é também da galera jogar o corpo na barra. Uma coisa que é muito importante que já me disseram é que a barra encontra o corpo, não o corpo vai de encontro à barra. Qual que é a diferença? Aqui, a minha barra, ela está reta, 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 e encontrou meu corpo, ela continua reta, só recepcionei. Qual a diferença do meu corpo e na barra? Isso. O movimento da barra vai fazer isso aqui, ó. Dá pra entender? E aí você vai ter um movimento, você vai deixar a barra mais pesada até, e mais difícil de pegar. Se isso faz sentido. Última coisa a respeito disso é os pés. Às vezes tem uma galera que faz o snatch com a base muito aberta. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto da minha pegada, do meu pezinho quase meio que fechado, para eu ter pra onde abrir. Então se você começa o snatch já aberto, você não tem pra onde ir e você vai acabar não tendo a potência que você deveria ter na saída. Porque o que acontece?
quando eu tô aqui, o meu joelho, ele funciona como uma mola. Então se eu pulo assim, eu vou muito mais alto se eu pular assim. Faz sentido? Então, tenham sempre em mente que você precisa de espaço para abrir o seu pé, para abrir a sua base. Beleza? Tem gente que, na minha escola, como eu aprendi, na escola romena, a gente procura sempre bater o pé assim. Eu meio que não me adaptei muito, então eu comecei a fazer mais o espaçamento lateral. Se isso faz sentido para vocês. Mas isso é pessoal, vocês escolhem como vocês querem. Existem diversas escolas de levantamento de peso. Não existe a certa, existe a que você se adapta melhor, beleza? Terceira e última dica, vamos para a finaleira, é a nossa recepção. Muita gente faz tudo certinho, hoje eles também não faz tudo certinho, mas chega lá embaixo do snatch e entra fofo. Poxa, aí você me quebra. 20 anos de curso, porra! A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça quando você vai fazer um levantamento de peso é você confiar em você e ter confiança e respeito pela barra, não vai displicente, mas você tem que ter certeza que você vai conseguir fazer aquele peso. Porque se você já entra com dúvida, você já perdeu e o peso não é Deus pra perdoar. Então, a minha primeira dica pra você receber essa barra bem é você ter vontade. Tipo assim, entra com vontade, tá ligado? Tipo assim, bem bolado. Caso contrário, você vai entrar fofo e vai perder esse snatch e vai botar a culpa na sua mobilidade de canela, beleza? Então pensei em 3 exercícios que eu faria se eu precisasse melhorar na minha recepção. O primeiro deles é o Drop Snatch. Drop Snatch é simplesmente você ficar na ponta do pé e entrar na barra o mais rápido que você conseguir. Você pode começar fazendo só com a barra, depois você vai acrescentando algum peso. Não tem como ir muito pesado aqui, mas é mais para uma coisa neural, para você saber que você consegue e que você é capaz de entrar embaixo da barra e segurar. Então aqui, duro, ponta do pé, duro. A segunda é parecida com essa, mas é o Snatch Balance. Então, o Snatch Balance ele vai usar um pouco de dip, então você pode até colocar mais peso nisso. Eu lembro que a gente fazia bastante, eu acho que eu cheguei a tipo 140 quilos, e isso nem é tanto, porque tem gente que faz com mais. Então, Snatch Balance, você vai fazer um dip, lembra lá do dip, da posição de dip do Clean Jerk talvez, e você vai descer, empurrar a barra, receber. Desceu. Sempre duro, sempre tipo assim, travado, com confiança. Beleza? E o terceiro é o Sock Press. Isso aqui é mais para estabilização, mais para ativação, talvez aquecimento. Vai ficar lá em posição de squat, bota lá na nuca e desenvolve na força. Algumas séries dessas para você ficar mais ativo. Tem outros educativos também que eu costumava fazer quando eu precisava trabalhar essa puxada e essa entrada rápida. 2 deles que você pode fazer, que foi o que eu fiz. Muscle Snatch mais Squat. Então, Muscle Snatch, Squat. E aí você vai subindo o peso até você, não tem como ir muito pesado, mas tipo pra você ter esse neural. Então, Muscle Snatch, desceu. Isso vai ajudar bastante você a ter essa puxada. E também o outro, para você perder o medo de fazer um squat snatch, é você fazer um power, agachar, power, agachar. Beleza? Eu também separei de bônus para vocês alguns movimentos de ativação e mobilidade de ombro que a Paty disponibilizou pra gente, a Paty é minha fisioterapeuta. Então eu vou deixar aí no final alguns vídeos que estão no Instagram dela. Eu vou colocar o link dos vídeos aqui embaixo na descrição. Então você pode ir lá tem todas as séries e tudo mais. E ela é a pessoa mais qualificada que eu conheço pra te ajudar com isso. Beleza? Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu fiquei pensando nesse vídeo uma semana. Espero que eu tenha falado tudo que eu queria falar. Fiz até um quadro ali. E é isso, galera. Muito obrigado, pratiquem isso, coisas que eu fiz para melhorar o meu snatch. Assistir snatch, gente fazendo snatch, perguntar para o meu coach onde eu posso melhorar, perguntar para quem faz snatch bem onde eu posso melhorar,
o que ele melhoraria e assistir meus vídeos. Brincadeira. Mas é isso, beleza? Tamo junto, se inscreve no canal porque isso ajuda a gente muito aqui. Comenta, compartilha com seus amigos que são ruins de net e que querem melhorar. E curte, comenta, compartilha de novo no Instagram, Facebook, WhatsApp, tudo mais. Espero que eu tenha conseguido aí dar uma luz pra vocês ou dar alguma dica que vocês possam usar no treino de vocês. E é isso. Tamo junto, Deus é bom e até o próximo vídeo. Valeu! Caraca, maluco, eu tô pingando. Parece que eu treinei. Parece que eu treinei. Que loucura. Será que foi sub 10? Cara, tem Tamo muito junto.